Mas como que o vinho do Porto nasceu? Foi por acaso? Muita coisa no mundo do vinho nasce meio por acaso, né? No caso de champanhe, as garrafas estouravam e Dom Perignon falou, poxa, mas por que estouram, né? O vinho do Porto nasceu da seguinte maneira, várias guerras. França, Inglaterra. Então, a Inglaterra falou, não compro mais vinho de Bordeaux, não quero mais saber dos vinhos da França, a gente precisa substituir. A França, não vou vender mais vinho para a Inglaterra, vou vender para outro lugar, porque as guerras de 30 anos, as guerras de 100 anos, estavam sempre guerreando. E a Inglaterra ainda é, e sempre foi, um país onde se bebe muito e de tudo. É gin, é rum, é porto, é vinho, é espumante, é cerveja, é uísque, é scotch, é bourbon. Eles bebem muito na Inglaterra. E não é de agora, eles sempre beberam. Então, numa dessas fases de guerra e tudo mais, a Inglaterra falou, vou começar a comprar os vinhos lá de Portugal. E os vinhos eram levados de barcos do Douro até lá, né, do Porto até lá, e muitas vezes chegavam estragados. Eles não entendiam por quê, mas era por causa do calor, da agitação, o vinho não tinha conservante algum. E aí os ingleses falaram assim, vamos colocar brandy aqui no vinho, para chegar bem lá, na Inglaterra. Então, eles compravam os vinhos em barricas de carvalho e colocavam brandy. O que é brandy? Brandy é conhaque. Brandy é conhaque. Só que um brandy chamado conhaque é o brandy produzido na região de Cognac, na França. E como que ele é feito? E como o brandy é feito? Destila-se o vinho, transformando em álcool, diferente da grapa, que é branca, límpida, transparente. Branca não, é transparente, né? Cor de água. Esse álcool destilado vai para barricas de carvalho e pegam a cor. É assim que é feito o uísque. O uísque, quando é produzido, é branco. Aí ele pega a cor nas barricas de carvalho. O brandy é a mesma coisa. Então, os ingleses compravam os vinhos e colocavam nas barricas de carvalho o brandy. Mas isso funciona desse jeito, sem querer. Quando chegava lá, na Inglaterra, o pessoal falou, o vinho tá bom. Ele tá muito bom, porque ele é mais alcoólico, né? E era mais alcoólico mesmo. Aí as coisas foram melhorando, técnicas novas, várias pesquisas chegaram no vinho do Porto que é hoje. É um vinho que começa como um tinto tranquilo, ou um branco, mas mais comum, um tinto tranquilo, que num determinado momento se adiciona álcool vínico, interrompendo. Aí a fermentação acaba, ele faz a descuba, separa a parte sólida da líquida, ele segue para ser um vinho do Porto Rubi, ou um vinho do Porto Tauni. Hoje eu estou aqui com um vinho do Porto Rubi. E é um vinho que raramente falta aqui em casa. Porque eu adoro tomar esse vinho com chocolate depois de alguma refeição. Normalmente a refeição da noite. Então, a gente fica de olho nas promoções de supermercado, que quando aparece esses vinhos do Porto que custam R$ 89, 90, R$ 129, a gente consegue comprar por um preço super legal. E a gente compra uma boa quantidade e deixa aqui em casa e vai tomando. Bom, a região produtora, eu já falei um pouquinho, mas vale a pena dar uma recordada. Hoje, as regiões produtoras, que são na verdade, o Vale do Rio Douro, aquelas encostas, lá se produz vinho tranquilo, branco, tinto e rosé, e se produz os vinhos que vão ser transformados em vinhos do Porto. E como eu disse, esses vinhos podem ser envelhecidos no próprio região do Douro ou na Vila Nova de Gaia. E por fim, né,
Dali saem os vinhos para o mundo, são chamados vinhos do Porto. Olha aqui. Aqui é a cidade Vila Nova de Gaia, aonde é a região do Porto, e o Douro. Douro é a região mais conhecida de Portugal. Talvez depois da região do Minho, onde se produz o vinho verde, mas o Douro é onde se produz os grandes vinhos de Portugal, tintos, brancos e tranquilos. Mas Portugal não é tão grande, então outras regiões produzem vinhos maravilhosos. Mas como a gente está falando aqui do Porto, a gente tem que se fixar nessa região do Douro, que é aqui esse vale do Rio do Douro, e Porto Vila Nova de Gaia. E quais são as principais uvas? Eu até peguei aqui uma colinha, que eu gosto de recitar isso, sabe? Touriga Nacional, Bastardo, Mourisca, Sousão, Tinta Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Tinta Barroca, Tinta Roriz, entre outras. Por que eu estou falando? Porque dessas uvas? Porque o vinho do Porto normalmente não é constituído de uma única uva. Ele sim é um corte de várias uvas que fazem o vinho do Porto. Diferente de um vinho tranquilo, tranquilo que eu digo, que não tenha corte, que seja um varietal de uma única uva, o vinho do Porto tem de 8 a 12 tipos de uvas. E isso é uma receita do próprio enólogo. Tanto que os vinhos do Porto mais simples são sempre iguais, safra após safra. Parece um pouco com as safras de champanhe, ou melhor, com champanhes que são semelhantes e iguais ano após ano. Então, eu gosto de recitar esses nomes, porque são nomes portugueses muito interessantes. E nós temos dois grandes tipos de vinho, como eu falei. Vinho do Porto. O vinho Tawny e o vinho Rubi. A diferença é assim, os dois estão prontos. Passaram pela fermentação alcoólica, foram interrompidos, fez a descuba, o vinho está pronto. Se eles forem para barricas de carvalho grandes, onde as madeiras são de mais uso, não barricas novas, esses vinhos ficam lá em torno de 5 a 7 anos para começar pelos mais simples, pelo tradicional, pelo mais comum. Ele vai recebendo bastante oxigênio durante esse tempo todo e ele vai sofrendo uma leve oxidação. E ele vai mudando da cor de rubi, cor de rubi para aloirado, que em inglês eles chamam de tawny. É um vinho mais seco, apesar de ser doce, mas ele é mais seco e tem características no paladar de frutas secas, como amêndoas, como castanhas, em geral. E o tawny, ele pode ter idades. O normal, 7 anos. Um reserva, 10 anos. Mas tem o tawny com indicação de anos. 20 anos, 30, 40. São vinhos maravilhosos. Maravilhosos. Quer dizer, eles ficam 7 anos para ser um vinho como esse, apesar de ser rubi, o mais simples. Um reserva, 10 anos. E o de indicação, 10, 20, 30, 40 anos. Então, são vinhos maravilhosos. E outra, né? Além de doces, eles são licorosos e têm uma acidez maravilhosa. Uma vez eu fui numa degustação de vinho do Porto, onde o dono, um enólogo português, dono de uma quinta no Rio Douro, ele trouxe 2 garrafas, né? um tawny normal, simples, o primeiro deles,
e um Tawny reserva. Mas também trouxe vinhos de 20, 30 e 40 anos. Esses 3 vinhos ele trouxe em tubo de ensaio. Tubo de ensaio com uma rosquinha. Ele serviu um pouquinho para a gente poder provar. E na hora que ele abriu, o aroma saía pela sala de degustação. O outro tipo é o Rubi. O Rubi é esse aqui. Até vou fazer o meu serviço aqui, vou servir. Não sei se vocês conseguem ver, mas é uma cor bem Rubi. Olha. E eu uso essa taça para fazer a degustação, que é a taça de degustação. O Rubi, ele estagia por menos tempos em barricas de carvalho, e muitas vezes são barricas mais novas e menor tamanho. Eles ficam por volta de 4 anos. Então, eles não sofrem tanto a degustação, a oxidação, perdão. Porque o produtor quer produzir um vinho vivo, jovem e com sabor de frutas vermelhas, que é o caso do Rubi. Então, esse aqui e o Tawny são os vinhos mais tradicionais do Porto e os que chegam aqui no mercado brasileiro. É lógico, você encontra em qualquer lugar outro tipo de vinho, seja de 40 anos, seja um vintage, seja um LBV, que eu vou falar ainda. Mas esses, se você puder ter na sua casa, sempre na adega, numa temperatura lá de 14 graus, e quando você serve, ele vai estar numa temperatura gostosa, para você comer com chocolate, ou melhor, tomar com chocolate. E o Rubi? Tem o tradicional, o LBV, que é um vinho engarrafado tardiamente. Late Bottled Vintage. Ele ficou mais tempo na barrica de carvalho e aí ele é colocado na garrafa. Mas o melhor de todos é o Rubi Vintage. O Rubi Vintage é normalmente um vinho de uma safra excepcional, envelhecido de 1 a 3 anos, não é filtrado, a rolha não é desse tipo aqui, é a rolha do tipo que a gente usa o saca-rolha para sacar. E ele é engarrafado e precisa de pelo menos uns 10 anos para ser aberto e ser tomado. Mas já fizeram degustações com vinhos mais antigos do Porto, de 100 anos, por exemplo. Eram o Rubi Vintage. São vinhos maravilhosos. Então, para finalizar, o fortificado vinho do Porto, eu vou tomar um bom gole de um vinho Rubi, Porto Rubi. E eu gosto de colocar fotos, né? As garrafas são bonitas, o vinho é gostoso. Vale a pena experimentar.